Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papiano com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre com um programa inédito, às 19 horas, com reapresentação no mesmo dia, às 23 horas. Ou seja, se você perder às 19, você me assiste às 23. Eu lembro ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518, pela Claro Net, canal 522. Aproveito aqui a oportunidade para mim deixar também um contato da nossa produção através do WhatsApp 013 95550 0001. E ali você pode enviar sua sugestão de pauta e pode também solicitar o seu Media Kit de 2026, que está aqui do meu lado. Afinal de contas, nós somos um talk show regional aqui da Baixada Santista. E a minha função é exatamente o quê? É trazer pessoas que contam a história da nossa cidade e da nossa região, a fim de acrescentar conhecimento que nos ajuda bastante. E hoje eu começo falando que é um programa especialíssimo. Chegamos ao programa número 200. E, coincidentemente, esse programa 200, que será comemorado hoje, comemoramos também o dia de São Vicente, da nossa cidade, da nossa célula máter da nossa nacionalidade, como ele sempre fala, o meu querido convidado. E eu não poderia deixar uma pessoa mais conhecedora, uma pessoa importante, um sangue azul, né, de Blue Blood aqui da nossa região, o meu querido Paulo Eduardo Costa. O Paulo Eduardo Costa, ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ele é bacharel em Direito e é conde pela Casa Imperial da Austríaca e Casa Real Húngara. Enfim, é um cara que conhece a história da nossa região como ninguém. É o cara mais indicado para vir bater esse papo comigo. E é meu amigo de escola, quer dizer, aquele cara que é meu amigão há muitos anos, admiro o Paulo há muitos anos, envolvido com Canyon, envolvido com Grecin 2000. É um cara nosso, um cara que tem essa risada gostosa, entendeu? Tá de saco cheio quem é eu também, final do ano, que a gente tá gravando no final do ano, mas o programa tá passando no dia 22. Paulo, obrigado por você ter vindo, você é sempre muito amigo, paciente, é o cara que está em várias atividades ao mesmo tempo, hoje assumindo uma responsabilidade perante o Hospital São José, que é um desafio enorme. Que é a nossa Santa Casa de Misericórdia de São Vicente. Exatamente a nossa Santa Casa. Que, aliás, é um desafio e tanto. E tanto, né? Até porque a cidade tem uma grande carência na área da saúde. Né? Nós temos uma população de 340 mil habitantes e, verdadeiramente, Carlos, temos um hospital público e o nossa Santa Casa e o nosso São José, que atende hoje planos de saúde com rara maestria, até porque nós queremos tornar o hospital altamente qualificado para qualquer tipo de atendimento. Então, assim, é uma cidade extremamente carente. São Vicente tem uma série de deficiências, né? Claro. Infelizmente. Mas gostei da tua lembrança com relação à nossa escola Nossa Senhora do Rosário. Eu vou dizer para vocês que era uma escola católica maravilhosa. Ela não era boa, ela era maravilhosa. A gente recebeu muito ensino familiar e religioso, mas com muita qualidade. Ganhava medalha, lembra? Medalha, honrar o mérito. Cantava o hino nacional, rezava. Dona Eulina Trindade. Que é nome de rua e nome de escola hoje lá. Aliás, uma grande educadora. Sim. Eu tenho com a Visconde de Tamandaré. Isso mesmo. Eu tenho muito orgulho daquela escola, que não existe mais. Não existe mais. Mas que era altamente qualificada. Realmente uma escola selecionada particular. Seus pais foram maravilhosos quando te matricularam lá, e os meus também. Eu agradeço muito, porque me deu base para depois partir para a vida. Sim. Você sabe que logo que eu saí dessa escola, eu participei de um concurso que era para admissão ao então Escola Martim Afonso, que era da cidade, e tinham 4.000 candidatos, eu fui o primeiro colocado. Oh, que legal. Não, mas o engraçado foi que eu cheguei lá muito pessimista e comecei de trás para frente. Isso. Então você imagina, 4.000 pessoas, eu falei, não passei, opa! Eu sou o primeiro. Sensacional. Mas é muito bom. Essa formação educacional que a gente teve, que na época tinha o tal da educação moral e cívica, né? Onde a gente cantava o hino, a gente foi alfabetizado pelo Caminho Suave, né? Aquela, né? Vovô viu a uva, aquela história toda, né? Isso, Carolina Renault, então assim, a gente vê que o ensino... E antigamente, eu vou contar uma coisa aqui
para vocês, para a juventude, antigamente se repetia de ano. Hoje em dia não mais, mas antigamente a gente tinha um medo, né, Paulo? Hoje eu acho que não está autorizado mais a repetir de ano, está proibido, né? Como é que você enxerga isso? Você é um cara altamente culto, um cara que lê muito, um cara que está sempre antenado. Você sabe de uma coisa engraçada, Carlos? A gente tem visões diferentes, né? Eu e você temos uma visão de mundo que se aplica em buscar conhecimento. Claro. Eu estou lendo, por exemplo, agora 5 livros ao mesmo tempo. Aí. A minha irmã ainda me perguntou e falou, puxa, mas como é que você consegue ver? Eu falei, quantas séries dessas Netflix e Globo? Ela falou, leio 3. Eu falei, eu leio 5 livros. Exatamente. Não faz diferença, porque os assuntos são diferentes. Então me deu vontade, eu pego esse, me deu vontade, eu pego aquele, mas eu não deixo de querer buscar cultura. Agora, nós temos um aparelhinho hoje, eu chamo de aparelhinho maldito, chamado celular. Celular. Está matando os nossos estudantes. Você é professor universitário, você deve sentir tanto quanto eu, tudo bem que é proibido usar o celular na classe, aquela história toda. Não mais usam. Mas usam escondido, aquilo virou uma dependência, faz um bim-bim-bim, o cara vai olhar se tem mensagem, em vez de buscar conhecimento. E às vezes o aluno não vai, manda o outro filmar a aula e mandar para ele. É umas coisas absurdas, assim. Então, a gente vê que realmente, quando a gente fala de educação, que foi base para nós, e a gente tem essa curiosidade, assim, a gente vai atrás do assunto. Cara, eu também leio de tudo, eu leio livro técnico. Você sabe que na minha área existe uma coisa chamada atualização, que se você não for atrás, Paulo, hoje em dia já tem um exame novo que já substitui o outro. Eu estou sempre vendo, indo atrás, lendo. E a minha filha pegou esse vício. Ai, que bom. Minha filha vai fazer 15 anos. Que bom. Ela tem, pai, a minha meta o ano passado era ler 28 livros. Eu li 30, bati a meta. Esse ano está sendo 30 livros. Eu já estou no 31. Ai, então é meta alcançada. Você sabe que eu ouço muitos elogios a você como professor. Parabéns. Muito obrigado. Muitos elogios. É muito raro encontrar alguém que tenha didática e que consiga passar o conhecimento. É porque uma coisa que eu amo ser é biomédico. A profissão me faz muito bem. E você tem aquela esperança de você, numa sala de 50, se você pescar pelo menos 2, 3, você resgatou alguma coisa de bom. Não, e a gente sabe que a gente consegue isso. Mas, enfim, a intenção é essa. E a base da nossa educação, como foi a minha querida Eulina Trindade, que eu falo assim, de boca cheia, assim, que a gente tinha régua na sala de aula, tinha regras para ir ao banheiro, tinha regras na hora do lanche. Essa escola que é altamente católica, que você falou, né? Imagens de santos que tinham ali. Era uma casa antiga na Rua Visconde de Tamandaré, lá em São Vicente. Mas, enfim, memória boa, é bom isso, né? A gente resgatar. E eu, às vezes, passo de carro lá só para sentir que existe a casa ainda, né? O meu laboratório é na esquina, eu sei, justamente ali na esquina. Então, às vezes eu vou ali, passo em frente, só para mim. Eu sou meio saudosista, eu acho que isso aí tem que acontecer. Aliás, teu laboratório é a esquina da Visconde Tamandaré com a Jacob Imerick. É isso aí. E, na verdade, a pronúncia certa é Jacob Imerick. Porque mas vamos lá, Jacob, vamos assim mesmo. Me fala uma coisa, você é um cara que é apaixonado por São Vicente, você... Eu sou apaixonado pela vida, amigo. Mas lá em São Vicente... Se você me perguntar a história de Santos, eu sei, a história do Guarujá eu sei, a história de Cubatão eu sei, a história de Praia Grande eu sei, porque eu gosto de pesquisar. Eu tenho a veia da pesquisa, é uma coisa impressionante. Eu não me contento com o que eu sei, eu sempre quero saber mais. E é legal isso. Mas São Vicente, por ser a primeira, ela sempre tem uma coisa que te instiga, né? Sim. Uma coisa engraçada. Esses dias uma jornalista foi me entrevistar do Estadão, do Estado de São Paulo, e perguntou por que São Vicente? Por que não Rio de Janeiro? Por que não Salvador? Por que não Fortaleza? E eu expliquei, São Vicente, nessa época do pré-descobrimento, ela tinha, como tem até hoje, 15 rios e 6 córregos. Então ela tem 21 fontes de água potável. Já começa uma hipervantagem nesse processo. Segundo, o primeiro português que veio visitá-la buscava águas plácidas e abastecimento, naturalmente. E ele chegou em 1493, antes de 1500. Francisco de Almeida veio a São Vicente com 8 naus, ancorou exatamente no tal do Mar Pequeno, para poder fazer reconhecimento, porque os portugueses já sabiam da terra. Tanto que o Tratado de Tordesilhas de 1493 não foi no chutômetro, vou dividir esse pedacinho para a Espanha e esse pedacinho para Portugal. Claro que não. Eles tinham conhecimento já. Tanto que depois, em 1498, 5 anos depois, veio um outro para cá, que foi o Pacheco Pereira, Duarte Pacheco Pereira. Da mesma forma, aquelas expedições exploratórias.
bem interessante. Dizem, inclusive, que nessa de 1498 foi quando desembarcaram João Ramalho aqui. Antes mesmo da pretensa fundação, era um jovem, tem toda uma história. O bacharel Cosme Fernandes chegou em 1502. E aí foi muito curioso, porque Cabral descobriu, veio lá com as 10 naus, aquela história toda, mas pesquisaram muito, eles precisavam de um lugar que pudesse ter águas plácidas. E quando você passa a Ponte Pênsil, quem conhece aqui o litoral passa, do lado direito é o Mar Pequeno. Sim. Então aquelas pequenas cascas de nós, que eram as caravelas, elas ficavam estáveis. O próprio Porto das Naus, que é histórico demais, era um trapiche, ele tinha uma passarela de madeira flutuante, então o navio ancorava ali, eles descarregavam e carregavam tudo. Então tem uma história muito linda. 1502 chega Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. Américo Vespúcio é o cara que deu nome às Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul. E aí nominaram a ilha como Ilha de São Vicente. Nós estamos gravando aqui nos estúdios da TV Cultura, Litoral, mas aqui é Santos, mas é Ilha de São Vicente. Ilha de São Vicente. É. E aí começou a grande pujança. 1516, Pero Capico veio e já nominou, mesmo aquela vila que não tinha nome, como a capital. São Vicente foi capital por 177 anos. Então, quando você fala de São Vicente, não se refere a esta pequena São Vicente. Você se refere à capitania de São Vicente, que estava em Mato Grosso, em Goiás, no interior de São Paulo, né? Santos era uma vila, que depois Brás Cubas, de maneira muito astuta, aliás, pela história contada, Martim Afonso deu a Brás Cubas o lado de lá, o lado do Guarujá. Entendi. Ilha de Santo Amaro. De Santo Amaro. Só que Brás Cubas, quando chegou lá, viu que era um charco. Falou, putz, aqui não dá, né? E aí tinha uma família muito poderosa, de poderosos venezianos, a família Adorno, até o José Adorno, que é o nome de rua, eles venderam essa área do centro, onde nós estamos aqui, para o Brás Cubas, que aproveitou a tal da fonte do Itororó, que depois foi nominada, era a fonte de água potável, o lugar era sólido, foi quando ele começou Santos. E qual foi a grande sacada dele? O Porto das Naus sofreu um revés em 1546, porque houve aquele maremoto que a USP agora atribui, viu, gente, até para ter uma ideia, a um meteorito gigantesco que caiu, porque ele não foi detectado em outras cidades. Se fosse um maremoto, ele atingiria eventualmente as demais vilas, né, que tinham pequenas vilas. E em 1546 já tinha a vila de Itanhaém, já tinha a vila de Bertioga. Então a USP tem uma teoria que eu li com muita profundidade, dizendo que foi um meteorito gigante que caiu, que produziu um vagalhão, inclusive dos mapas muito antigos, aquela região do Forte Itaipu, da Fortaleza Itaipu, era um canal que ligava até o Mar Pequeno. Então o Xixová Jaspuí, hoje, que é uma reserva ecológica, era uma ilha. Olha que coisa interessante. Não, você vai juntando só. Vocês viram que já chegou antes de 1500. Quando eu falei que o cara realmente conhece a história, ele conhece mesmo. Tá legal o papo. Pera aí, segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta com meu querido Paulo Eduardo Costa, comemorando o nosso programa número 200 e também comemorando 494 anos de São Vicente. Daqui a 6 anos faz 500, mas teve uma data que você falou, 1502, o que foi que rolou? Na verdade, em 1502 foi quando o Pero Capico e o Américo Vespúcio vieram nominar a ilha como Ilha de São Vicente. Então nós já deveríamos ter comemorado os 500 anos da Ilha de São Vicente, que já é um feito, né? Embora a vila tenha se consolidado mesmo como oficial em 32. Em 32. Martim Afonso chegou aqui com 300 homens. E aí muita gente fica brincando, dizendo, não, mas Itanhaém foi primeiro? Papo furado, conversa fiada. Todos visitaram tudo. Agora, oficialmente, chegando lá com um livro de atas, está fundada a Vila de São Vicente. Célula máter da nacionalidade. Isso, em 1º de agosto, a primeira eleição das Américas, 1º de agosto de 32. Então, realmente, célula máter da nacionalidade é São Vicente, por mais que tenha um monte de teórico. Tem uma briga, não tem? Lá com a Bahia, não tem? A gente não dá muita pelota nisso, não. Tem uma coisa engraçada. O que eles brincam muito é dizendo que a primeira cidade foi Salvador. Sim. Mas, meu amigo Carlos, você percebe tão bem quanto eu que em 32 não existia nem o nome cidade. Lógico. Então, a vila correspondia à cidade. Ah, não, mas com o nome de cidade foi Salvador. Então, bobagem, gente. Aliás, também o Brasil não tem que disputar nada. O Brasil tem que somar com uma história riquíssima. E a nossa região tem que aproveitar isso. Imagina uma cidade que foi saqueada
o mestre Cosme Fernandes, né? Que mantinha aqui uma espécie de um entreposto, tinha uma área de plantação, ele vendia água, ele ganhava dinheiro. De repente chega Martim Afonso e bota ele para correr daqui. Ele foi lá para Cananéia, por isso que ele é chamado do bacharel de Cananéia. E por que Cananéia? Tudo tem uma lógica, viu? Não pensa que é uma brincadeira, porque o Tratado de Tordesilhas passava exatamente em Cananéia. Então ele tinha o entendimento de que se ele pulasse para o lado de lá, ele estava na Espanha. Ah, entendi. Faz sentido. Era uma malandragem. Sim. Né? E no final das contas, ele ficou muito revoltado com o fato do Martim Afonso ter colocado ele para correr, e ele então recebeu lá em Cananéia, já com os índios, uma fragata francesa. Os franceses sempre tiveram de olho no Brasil, né? Os holandeses, todo mundo queria um pedacinho dessa terra, mas os portugueses chegaram primeiro e seguraram bem. E aí o bacharel convidou todos os franceses para virem efetivamente um banquete, comer, aquela coisa toda. Matou todos. O bacharel tomou o navio e voltou a São Vicente para se vingar. Entendi. E bombardeou a cidade, pôs fogo, tanto que o livro Tombo sumiu. O livro Tombo II, as boas ou as más línguas, levaram e jogaram no mar. Entendi. Então é uma história muito capa-espada, né? São Vicente vibrante, com conquista de lá, conquista de cá. O rei Dom Manuel P da vida, que é a palavra mais correta, manda uma tropa aqui e fala, bota esse bacharel para correr. E botou ele para correr. Ele voltou para Cananéia, mas os caras não ficaram satisfeitos, foram atrás dele, foi quando ele desapareceu para sempre, porque ele entrou na mata e nunca mais se teve notícia do bacharel Cosme Fernandes. Sumiu o bacharel. Mas de qualquer maneira, depois em 1590, teve lá o Thomas Cavendish, que veio aqui também, né? Ele assaltou a vila lá e assaltou a vila aqui. Joris van Spielberg foi em 1920 também. Aliás, tem uma lenda muito engraçada que eu vou te contar. Joris van Spielberg vinha com várias naus cheias de ouro, pedras preciosas, tudo que tinha de riqueza. Quando ele descobriu que a então armada hispano-portuguesa, porque por volta de 1518, 1519, o reino da Espanha que dominava o reino de Portugal. Ele tinha identidade, mas era o rei da Espanha que era o cara. E mandou para cá a armada. Ele falou, bom, com esse navio carregado eu não consigo fugir, mas com o navio vazio eu consigo fugir. Ele pegou 3 marinheiros e pegou todo aquele tesouro e enterrou na Ilha Porchá. Você não acredita, Carlos, eu já cavei minha casa inteira e até agora eu não achei o tal tesouro. Mas ele existe. E aí, verdadeiramente, ele conseguiu fugir para o segundo Porto das Naus, que era na ilha de Santo Amaro, a Praia do Góis, que você conhece bem. E aí ele conseguiu fugir, mas curiosamente os 3 marinheiros acabaram morrendo de febre amarela. E ele morreu logo em seguida, portanto não resgatou esse tesouro que deve supostamente estar na Ilha Porchá, né? Até hoje. Até hoje. Ele acabou indo, Brás Cubas, de maneira muito astuta, falou, pera um pouco, não vai com esse portinho aí na Praia do Góis, não, vem aqui para o canal do Estuário, por isso que a história de Santos desenvolveu a partir de então. Esse canal chamado Canal do Emboaguaçu, é exatamente esse canal onde ele começou a fazer os trapiches e o centro de Santos foi se desenvolvendo nesse contexto. Tanto que o desenvolvimento da praia de Santos demorou muitos anos, né? Primeiro foi lá para depois ter... Vem a história da Ana Costa, que você já conhece, que já me contou, a praia, que tinha lá um lugar que o pessoal tomava banho. Bar do Gonzaga, e aquilo foi progredindo, mas voltando a São Vicente, ela foi heróica. Capital por 177 anos, enfrentou Aimorés, Tupis, Tupinambás, Tupiniquins, era uma coisa de louco, tanto que os Tupinambás eram carnívoros e canibais. Então Martim Afonso, quando chegou aqui, tinha uma obrigação, ele chegou com 300 homens e falou, bom, faço o quê? Vou mandar 80 por esse caminho do Peabiru, que existe até hoje lá, algumas ruínas tal, que ligava São Vicente preteritamente, ou seja, no passado, a Cusco e depois a Lima. Mas a Cusco especificamente. Ele mandou esses 80 homens pelo caminho do Peabiru. Só que os tupinambás gostavam de português assado, frito, cozido e tal. Ao molho pardo. Não voltou nada, meu amigo. Aí ele ficou meio desanimado, foi quando ele disse, bom, ficou aqui uma temporada e levou toda essa tropa para as Índias para tentar outras novidades para lá. E São Vicente teve que se reconstruir por várias vezes, né, para ser essa cidade tão pujante. Por volta do século XVII, XVIII, ela tinha muita vida comercial. Era uma cidade muito grandiosa. E, curiosamente, era uma cidade extremamente rica. Você vai dizer, mas como? São Vicente hoje é uma cidade tão pobre? Porque os empresários e os poderosos europeus que trabalhavam no Porto de Santos
eles moravam em São Vicente por conta de uma coisa que o vicentino tem muita consciência. São Vicente é muito mais fresquinho que Santos. Ah, tá. Se você pensar, por exemplo, assim, vou colocar uma casa em Santos e uma casa em São Vicente, pode ter certeza que a casa de São Vicente, até pela conformação das montanhas, por esses 15 rios e 6 córregos, a cidade é muito fresquinha. Então, o europeu não aguentava calor. Tanto que a casa que hoje é o Museu Histórico e Geral da Cidade Capitania de São Vicente, é o Instituto Histórico e Geográfico, é uma casa de 1890, de pé direito alto, porque naturalmente em 1890 não tinha eletricidade, não tinha ventilador, quando muito alguém para abanar, né? A cidade era muito mais fresquinha, mas ela foi a última, esta casa que eu te refiro, é a última remanescente, não tem mais nada. Nada. Destruíam tudo que era relativo ao passado. O Instituto é de 1838. Isso. Ele começou 200 anos. Então, e por que ele foi criado? Quem criou, na verdade, a ideia foi de Dom Pedro. Por que Dom Pedro fez isso? Porque tínhamos acabado de declarar a independência, em 22, e o Brasil precisava de uma identidade cultural. As pessoas confundem hoje, imaginando que o Instituto é apenas um museu. Ele também é um museu. É uma biblioteca com livros raríssimos. Eu tenho livros de 1700 lá, quer dizer, lugar nenhum encontra livros perfeitos, em perfeitas condições e com essa idade. Com 300 anos. 300 e tantos anos, entendeu? Então, não, a função da instituição, é por isso que a gente tem tanto evento cultural. A função da toda instituição... semana tem, né, Paulo? Toda semana tem. No meio da semana tem cursos, palestras, final de semana aos sábados. Bem dinâmico. Tem um recital, ou um concerto, ou tem uma exposição de arte, ou tem um lançamento de livro. Alguma coisa vai acontecer. Porque qual é a nossa missão? É justamente criar essa identidade cultural. Nossa intenção agora, inclusive, é começar a buscar, a partir desse programa, está aí lançado o desafio, o prato típico da cidade. O que caracteriza São Vicente? Porque qual é o prato típico? O de Santos é a Meca Santista, mas São Vicente não tem. Não tem. Não diziam que era o cozido de não sei quanto, Dona Maria, mas ficou no limbo. Então a cidade tem que se recuperar, naturalmente alguma coisa ligada a peixe, né, ao mar. Nós precisamos criar o prato típico da cidade. Legal isso, hein? Muito e vai sair com certeza. Com certeza. Aqui em Santos a Meca Santista é maravilhosa, com farofa de banana. Arroz com... Querido, a terra de Ivani Ribeiro, a terra de Benedito Calixto, que nasceu em Itanhaém, morou em São Paulo, morou em Santos, morou em Paris, mas uma parte da vida morou em São Vicente. A terra de Darcy Penteado, tanta gente famosa que traz a cidade. Cleide Diáconis e Cacilda Becker, as grandes damas do teatro, eram de São Vicente. Então você começa a ver gente, o Robinho é de São Vicente. Você começa a juntar gente e diz, meu Deus, São Vicente realmente tem uma história linda. E os vultos que a fizeram é orgulho para todo mundo. É legal que você tem um trabalho em frente ao Instituto Histórico e Geográfico que, realmente é um cara que se dedica muito, onde vários meses ele coloca a mão no bolso, sim. A gente já falou disso antes, e ele mantém aquela história. Gostaria muito que tivesse um incentivo cultural a nível de governo federal, até pela história, 500 anos de uma cidade e um instituto histórico, quer dizer, que foi feito por Dom Pedro, né? A ideia foi exatamente essa. Ele foi refundado em 1959 por orientações do próprio Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, porque até então nós éramos um braço do brasileiro. E aí criamos identidade própria. Foi quando a gente constituiu, pegou esse grande acervo. Sem dúvida nenhuma, é o museu mais completo que tem no litoral paulista. E fica aí o convite para quem está nos assistindo, para ir vir conhecer, mas está chegando bolo. Gente, hoje, como é o programa 200, é em homenagem ao programa 200 e aos 494 anos de São Vicente. Olha que lindo, gente. Que lindo. O 200 virado para mim e o 494 virado para você ali, ó. Olha que bolão grande. E olha, lindo mesmo. Maravilhoso. E tá com cara de geladinho com morangos. Assim, olha, gente, morro de inveja aí. Isso aí. Mas nós vamos ser obrigados. A Luíse trouxe aqui o nosso bolo. Obrigado por esse carinho. Muito legal. E quem vai cortar o bolo junto comigo é meu querido. Ai, que honra. Aqui vamos cortar junto aqui a pazinha. Vamos lá. Deixa eu virar o bolo mais para você aqui. Assim. Junto com a pazinha, eu e você. Tirar a caneca do pó aqui. Tira a caneca. Vamos cortar junto aqui, ó. Programa 200 e 494 anos em São Vicente. O meu querido Paulo Eduardo Costa, um cara muito atuante na cidade e da nossa região. Obrigado por cortar o bolo junto comigo. Tem que soprar vela. Vamos? Então vamos. Se eu sopro essa, eu sopro essa. Tá bom. Vamos lá? No Covid não fazia isso, né, Paulo? Não, agora pode fazer. Agora pode. Vai. 1, 2 e...
Boa! Que honra! Obrigado, viu? Parabéns, São Vicente, Muito pelos obrigado. seus 494 anos. E você, parabéns pelo programa 200. 200. Extremamente 200. Você honrado. esteve aqui comigo logo no início, você verdade. veio comigo. Era um outro estúdio ainda. E eu gosto muito de receber você pelo conhecimento que você traz. E outra, você estudou na mesma escola que eu, na Escola do Rosário. Nossa Senhora É um do cara muito Rosário. doce, um cara muito culto. E a gente precisa de mais Paulos Eduardos Costas Obrigado, querido. na nossa Muito, vida. muito E o nome obrigado. Eduardo é bonito, né? Eu acho. Eu também sou Carlos Eduardo com Paulo Eduardo, é maravilhoso. Obrigado mais uma Obrigado, vez. querido. Uma honra. É muito bom, né, a gente bater o papo com uma pessoa que a gente realmente admira e ama bastantão, como eu gosto do Paulo Eduardo Costa, meu amigo há muitos anos. Obrigado. Tive o prazer de fazer esse programa 200 com ele e 494 anos de São Vicente. Para você um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Boa.